Descoberto o incrível talento do menino mendigo que humilhou um milionário emocionante. As ruas de São Paulo pulsam em um ritmo frenético, onde os sonhos se misturam com a realidade dura e cruel. No centro desse caos, Pedro, um menino de 12 anos, pinta sua vida em pedaços de papel amassados, usando tintas improvisadas que parecem captar toda a essência do mundo. Com suas mãos trêmulas, mas cheias de determinação, ele transforma lixo em arte e cada pincelada é um grito de esperança, um desejo por um amanhã melhor. Ao seu lado, Dona Rosa, sua avó forte e amorosa, sussurra palavras de encorajamento, lembrando sempre que a arte possui um poder transformador. Enquanto os carros passam em um barulho ensurdecedor, Pedro observa com seus olhos brilhantes a beleza oculta nas sombras da cidade. Ele captura a vida nas calçadas tanto em suas cores vibrantes quanto em seus tons sombrios, trazendo à tona emoções cruas que fazem qualquer um parar e olhar. É nesse ambiente que sonhos e desesperos convivem lado a lado, é ali que Pedro vive sua verdade. E por mais que a vida o tenha moldado em dificuldades, a sua arte fala mais alto, expressando o que sente e sonha. Na mesma cidade, Rafael, um bilionário arrogante, cruza os braços em desdém enquanto admira suas posses. Ele se recusa a ver além de seu mundo repleto de luxo. Para ele, os artistas são apenas figuras que aparecem em seu caminho durante as galas extravagantes que frequenta. Sem saber que seu destino está prestes a entrelaçar-se com o de Pedro, ele caminha por uma realidade em que a compaixão e a empatia são palavras estranhas. Um dia, em um cruzamento improvável, os caminhos de Pedro e Rafael se cruzam. O menino pinta uma cena linda de um pôr do sol que, para ele, simboliza a esperança de um futuro melhor. Rafael, passando apressadamente, se depara com a arte e, em um instante, se irrita. A princípio, ri da obra do menino, subestimando seu talento. Mas um mal-entendido acontece. Ele acredita que Pedro está tentando vender a pintura como se fosse original. A raiva inicial de Rafael logo se transforma em curiosidade. Ele decide dar uma chance e impulsionar Pedro a um evento de arte elitista. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão aumenta para Pedro à medida que o evento se aproxima. Insegurança e emoções conflitam dentro dele. Ele sente o peso da expectativa e a sombra da rejeição. A arte nunca foi apenas um passatempo, é o seu grito em busca de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, ele questiona se conseguirá provar seu valor em um mundo onde o dinheiro e o status muitas vezes ofuscam o talento puro. A cidade assiste, e no horizonte, um embate entre o status e a verdadeira riqueza do coração se aproxima. O que será que Pedro mostrará ao mundo? E como a arrogância de Rafael poderá ser desafiada pela essência genuína da arte que apenas um menino nascido nas ruas pode trazer à tona? A batalha está apenas começando, e seus destinos estão prestes a mudar para sempre. O dia do evento chegou. Pedro acordou antes do sol nascer, sua pequena cama improvisada no canto da sala parecendo mais fria do que nunca. Ele escutava o leve sussurrar do vento do lado de fora, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração, esperando pelo que estava por vir. Seus olhos, normalmente reluzentes de esperança, estavam agora mortos de preocupação. O que se passaria naquelas galerias decoradas de luxo? Ele tinha pernas pequenas, mas um coração que batia forte, como se quisesse saltar para fora do peito. Dona Rosa, sempre sua âncora, notou a apreensão do neto. Com mãos carinhosas, ajeitou o cabelo dele e disse: "Meu filho, a arte é a sua voz. E apesar de você estar em um mundo diferente, sua essência é a mais rica que existe." Aquilo fez Pedro sentir um pouco de força, mas o medo da rejeição ainda o assombrava. Chegando ao evento, seu estômago se contorcia. A glamourosa galeria estava repleta de pessoas em trajes elegantes, rindo e se exibindo. Rafael estava ali, cercado por admiradores, enquanto olhava tudo com desdém, como se nada realmente importasse. Pedro, por outro lado, se sentia como um peixe fora d'água. Ele carrega apenas uma pintura embaixo do braço, a obra que representa seus sonhos e sua luta. E quando chegou a sua vez de se apresentar, uma onda de ansiedade tomou conta dele. Ele se adiantou para o palco improvisado, respirando fundo para acalmar o coração. As vozes ao redor se esvaneceram. Tudo que ficou era o eco do próprio pensamento. E se não gostarem? E se rirem de mim outra vez? Pedro colocou a pintura no cavalete, revelando um pôr do sol vibrante,
misturando laranjas e rosas, entrelaçando esperanças. Ele olhou para a multidão, seus olhos lentamente se movendo sobre os rostos desconhecidos. O silêncio cresceu, e mesmo Rafael, que estava prestes a provocar, parou subitamente. Em um instante, Pedro percebeu que aqueles rostos, casacos de grife e sorrisos forçados, não eram diferentes de quem ele era. Na verdade, ele tinha algo que ninguém ali jamais poderia comprar: a pureza da alma. Com um tremor na voz, ele começou a falar sobre a pintura, sobre o que significava para ele e como cada cor vibrava com as emoções que ele carregava. Ele falava sobre as ruas, sobre a dor e sobre a beleza que estava escondida nos cantos mais sombrios da cidade. As palavras fluíam como o rio que cortava seu coração, e logo lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de alguns presentes. Quando olhou para Rafael, viu alguma coisa mudar. O homem, que antes se mostrava indiferente, agora observava, seus olhos perdidos em um mar de reflexões. O que havia em seu coração? Uma gota de empatia? Ou um estalo de percepção de que sua riqueza não valia nada comparado à autenticidade de um mundo que ele nunca quis ver de verdade? O clamor da multidão quebrou a tensão, gritos de admiração ecoaram. Mas nesse momento, algo na expressão de Rafael revelou que ele não era o mesmo homem que havia sido. Pedro fez um gesto firme e determinado com o punho, porque ele sabia que essa era sua chance. A batalha não estava apenas entre eles, mas dentro de cada um, entre o materialismo e a compaixão. O que aconteceria agora? Como a vida de ambos mudaria após aquele momento tão intenso? A arte de Pedro poderia efetivamente transformá-los a todos, incluindo Rafael, e assim, numa cidade feita de sonhos, um menino nascido nas ruas estava prestes a redefinir sua jornada, e a do homem que um dia ignorou seu valor. Quando os aplausos ecoaram pela galeria, Pedro sentiu uma onda de calor subir por seu corpo. O público estava tocado, e aquela atmosfera não parecia mais ameaçadora. Ele piscou, surpreso com a conexão que havia criado através da sua arte. Era como se a pintura tivesse ultrapassado o espaço físico, envolvendo todos ali, em uma rede invisível de sentimentos. Mas enquanto crescia a admiração, Rafael parecia imerso em outra batalha interna. A impressão de desprezo em seu rosto foi gradualmente substituída por uma expressão de confusão. Tal mudança não passou despercebida. O que antes era desprezo agora era questionamento. Pedro percebeu que a transformação que ele desejava não era apenas para si mesmo, mas também para o homem que sempre havia considerado seu adversário. A tensão na sala respirava, cada um ali aguardava o que viria a seguir. Ao final da apresentação, Pedro respirou fundo. Um sentimento aterrador e emocionante se misturava dentro dele, a expectativa de reconhecimento e o receio do fracasso. Do fundo da sala, alguém levantou-se. Era Dona Rosa, a avó que tinha sido sua âncora durante todo o percurso. Ela estava com lágrimas nos olhos, um sorriso que iluminava seu rosto vivido. Não havia palavras, mas aquele gesto falava mais que qualquer aplauso. Meu neto, você conseguiu. Nesse momento, Rafael deu um passo à frente. De súbito, o ambiente se calou novamente. Longe de uma reação esperada, ele não estava ali para zombar. Sua voz, antes cheia de sarcasmo, agora soava diferente. Você realmente fez isso, garoto. Esta pintura, ela é incrível. Não era apenas um elogio. Era a primeira vez que Pedro ouvia um reconhecimento direto, e por um momento, o mundo inteiro pareceu parar. Pedro sentiu o coração acelerar. Ele não sabia como reagir. Rafael alcançou o cavalete, seus dedos hesitaram em tocar a tela. As incertezas do menino se intensificavam. E se tudo aquilo virasse um truque, uma forma de humilhação? Mas ao olhar nos olhos de Rafael, decidiu confiar. O homem parou, então, pegou um lápis e começou a rabiscar algo na folha que estava ao seu lado. A multidão, curiosa, observou em silêncio. Eu também quero pintar, Rafael declarou, a voz tremendo. Quero que você me ensine. A sala irrompeu em murmúrios. Era um convite inesperado à amizade. Em um ato que desafiava as expectativas, o milionário buscava conexão, não dominação. Para Pedro, aquele gesto representava uma abertura de portas que ele jamais imaginara. A tensão que antes existia agora se dissolvia em sorrisos hesitantes. Entre decisões, uma nova batalha se iniciava. Estavam prestes a descobrir se a mudança era realmente possível. Pedro olhou para o público, seus olhos brilharam. Se você quiser, posso ajudar, ele respondeu, um pouco surpreso consigo mesmo, mas também animado. Uma jornada inesperada se desenhava diante deles, mas não apenas pelos caminhos da arte, seria uma via crucis emocional, um aprendizado que desafiaria os dois. Enquanto Rafael assentia,
Pedro sentiu um fio de esperança despertar em seu coração. As vozes da sala agora se misturavam com palavras de incentivo. Era um espaço seguro, um campo fértil para o crescimento. Mas e agora? Como dois mundos tão diferentes poderiam se entrelaçar nessa jornada que acabava de começar? O que Rafael realmente esperava aprender com o menino que eles costumavam desprezar? As perguntas pairavam no ar, e a expectativa crescia. A verdadeira transformação estaria apenas começando. A sala ainda estava em alvoroço quando um murmúrio se espalhou. As pessoas comentavam, olhares se cruzavam, e a energia era palpável. Pedro e Rafael haviam juntado suas histórias em um momento, e isso parecia mais do que uma simples colaboração. Era o início de algo maior. Quando você quer começar? Pedro perguntou, a adrenalina enchendo sua voz. A hesitação de Rafael só aumentava a curiosidade do menino. Ele tinha consciência das barreiras que precisavam ser derrubadas, mas o desejo de descobrir o que havia por trás da armadura de seu rival o enchia de coragem. Agora. As palavras de Rafael saíram como um desafio, quase ansiosas. Ele parecia determinado, mas havia uma fragilidade por trás do olhar firme. Pedro sorriu. A aparente confiança de Rafael era um reflexo da luta interna que ambos estavam prestes a enfrentar. Com um gesto envolvente, Pedro guiou Rafael até um dos cavaletes vazios. Primeiro, precisamos entender o que queremos expressar, explicou, sua voz suave, mas segura. Ele começou a explicar sobre as cores e as emoções que cada uma delas poderia evocar. Enquanto falava, observava as reações de Rafael, a tensão diminuindo lentamente. Frases curtas se transformavam em risadas, à medida que o inesperado se tornava esperado. Rafael olhava para o material como se fosse uma forma de magia. Ele pegou as tintas com hesitação, como se não soubesse o que fazer com aquelas ferramentas que eram tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosas. Pedro sentiu seu próprio coração acelerar. Ele não apenas estava ensinando, mas experimentando um novo tipo de conexão. Qual é a sua cor favorita? Pedro perguntou, buscando abrir espaço para amizade. Rafael franziu a testa, como se tivesse sido pego de surpresa. Azul, respondeu, com um leve sorriso se formando em seus lábios. Algo no olhar dele tinha mudado. Ótimo! Vamos usar o azul. Pedro disse animado. Com os seus olhos brilhando, ele começou a misturar as cores na paleta. O azul representa tranquilidade e profundidade. Vamos colocar um pouco disso aqui, ele disse, gesticulando para a tela em branco que se transformaria em expressão. À medida que eles começavam a pintar, o público observava silenciosamente, cúmplices de uma transformação. A tensão do início da apresentação agora se convertia em empatia. Não era apenas o ato de pintar, mas o ato de se abrir um para o outro. E com cada pincelada, as histórias e mundos deles lentamente se mesclavam. Murmúrios de encorajamento e aplausos tímidos surgiam à medida que os traços se formavam na tela. Era como se todos os presentes pudessem sentir a força daquela união. Cada movimento de Rafael expressava um desejo de reconexão, uma busca por aceitação. E cada correção gentil de Pedro encorajava não só o aprendizado, mas a descoberta de um novo caminho. Isso é diferente do que eu pensava, Rafael murmurou, enquanto admirava os primeiros contornos que emergiam. Pedro sorriu, percebendo que estavam criando algo mais do que uma simples pintura. Estavam construindo uma amizade. A sala, que havia visto um encontro de antagonistas, agora foi testemunha de crescimento e superação. Mas, antes que a pintura pudesse chegar ao fim, um novo dilema apareceu. E se a verdadeira transformação fosse não apenas a deles, mas também das pessoas ao redor? Olhares mais críticos, entre sorrisos e promessas de perdão, começavam a ser trocados entre o público. E agora, o que fazemos com toda essa coragem? Pedro pensou, sentindo um frio na barriga. Receio de possibilidades e incertezas pairavam sobre eles como nuvens prestes a se dissipar. Ele sabia que aquele era só o começo. Algo novo e inesperado estava prestes a acontecer. Mas o quê? Enquanto as pinceladas de azul se espalhavam pela tela, Pedro começou a sentir a eletricidade no ar. Ele olhava para Rafael, que agora parecia mais solto, quase como se tivesse jogado fora um fardo invisível. A sala ainda sussurrava, mas a energia começava a mudar, cada vez mais envolta no poder daquela apenas criação. Vamos adicionar mais uma cor, Pedro sugeriu, empolgado. Ele olhou para a paleta e pegou o vermelho. Essa cor eleva a paixão e a intensidade. O que você acha? Rafael hesitou, seu olhar fixo na tinta vermelha. A ideia de expressar algo tão forte lhe causava uma pequena parcela de medo, mas Pedro incentivou a se soltar. Me ajude a escolher onde colocar o vermelho. Vamos transformar isso.
Pedro disse com um brilho nos olhos. Rafael respirou fundo e, pela primeira vez, uma pequena faísca de coragem acendeu dentro dele. Largou um pincel e, com um gesto delicadamente decidido, começou a criar formas ousadas e emocionantes. O combo de azul suave e vermelho vibrante começou a formar uma dança colorida. Era um verdadeiro diálogo visual. O público ficou embasbacado. As reações variavam entre olhares surpresos e sorrisos cúmplices. Rafael, antes um garoto tímido e fechado, agora estava se revelando num processo íntimo e poderoso. As vozes ao redor cresciam, e os aplausos começaram a ecoar, invadindo a sala como um vento fresco após a tempestade. Eu não sabia que podia sentir tudo isso ao pintar, Rafael disse, com um sorriso que realmente iluminava seu rosto. É como se a mente e o coração estivessem juntos aqui. Pedro sorriu em retorno, sua própria alegria refletindo no jovem artista. E naquele momento, Pedro se lembrou de algo importante. Eles não estavam apenas criando uma peça de arte. Estavam quebrando barreiras, unindo experiências de dor e superação. Era uma verdadeira metamorfose, e todos ali eram testemunhas. Enquanto misturavam e experimentavam diferentes tonalidades, Pedro notou uma expressão familiar entre os membros da audiência. Foram várias pessoas que, até então, se mostravam indiferentes ou críticas. Aquela pintura estava fazendo mais do que unir dois meninos, estava tocando corações já céticos. Porém, no canto da sala, um conhecido empresário se destacava. Ele era o mais respeitado, mas também o mais temido por muitos ali presentes. Vitor, um milionário famoso por seus investimentos e sua implacável ambição, observava a cena com um olhar severo. Havia nele uma tirania camuflada, como se uma nuvem negra estivesse pairando sobre a luz daquela experiência. Algo dentro dele parecia resistir à autenticidade que aqueles dois jovens estavam transmitindo. Enquanto Rafael finalizava a obra, um calafrio percorreu a sala. O que começara como um momento de transformação agora parecia flutuar em uma tensão quase palpável. Vitor levantou-se lentamente, seus passos ecoando pelo ambiente como um bater de tambores. Pedro, pesando a situação, manteve o pincel no ar, em uma pausa que transparecia a vulnerabilidade de todos. E se ele não gostar? A frase assaltou Pedro como um fantasma, e seus olhos se voltaram instintivamente para Rafael, que, embora visivelmente ansioso, não vacilou. Deixe que ele saiba que aqui está a verdadeira arte, e a verdadeira coragem, sussurrou Rafael, enquanto terminava a última pincelada. Era como se a magia que pintavam juntos também os preparasse para enfrentar a adversidade. Mas o que aconteceria quando Vitor se manifestasse? O silêncio da sala estava carregado de expectativa, e um novo desafio estava prestes a se revelar. Estariam preparados para o que viria a seguir? O olhar de Vitor cruzou a sala como um raio, mas havia algo ainda mais profundo no ar. Era uma expectativa coletiva, uma respiração suspensa. Rafael sentia o peso daquela energia sobre seus ombros, quase como se a arte que acabará de criar estivesse pedindo para ser defendida. Ele havia se exposto, não apenas na pintura, mas também em seu interior. E agora, a figura imponente de Vitor se aproximava. Então este é o grande talento que estavam escondendo, Vitor disse, sua voz ressoando de forma cortante. O tom dele era ácido, mas havia algo de curioso em sua forma de observar. Rafael viu seu coração disparar. A tensão na sala se intensificou, cada pessoa aguardando a próxima fala do magnata. Ele era considerado alguém que não odiava, mas não amava. Sempre muito firme, um verdadeiro caçador de críticas. Pedro, em um impulso de coragem, decidiu intervir. Vitor, o que você vê na arte é um fragmento da alma. Não é apenas sobre técnica, mas sobre conexão e emoção. Rafael encontrou uma forma de contar sua história. Era uma defesa sincera e intensa. Observando aquilo, alguns membros da audiência começaram a sentar em suas cadeiras, como se sua própria coragem renovada tivesse ecoado nas palavras de Pedro. Vitor arqueou uma sobrancelha, mas sua expressão permanecia impassível. História? O que eu vejo aqui é uma explosão de cores sem lógica. Uma ilusão, criada para enganar o olhar. Isso é arte. A provocação soou como um tapa em um rosto. Rafael fechou os olhos, sentindo a dor daquela crítica como uma flecha, mas Pedro ao seu lado se manteve firme. Você pode não ver, mas a paixão por trás de cada pincelada é poderosa. A arte é sobre o que está além da superfície. E se você não consegue sentir isso, talvez o problema não esteja na pintura, mas em como você a observa. Pedro disparou, sua voz firme como um escudo.
Foram momentos de tensão silenciosa, e o que antes era uma briga de pensamento se tornava um diálogo trágico e esperançosamente justo. Vitor olhou para Pedro com um leve sorriso, mas não parecia satisfeito. Ele estava em uma posição de poder e era isso que mais o aborrecia, perder o controle diante da autenticidade que aqueles meninos estavam expressando. Você pode ser um bom artista, Rafael. Mas a realidade econômica e social que você vive é como o vazio que traz em sua tela. Ele baixou o olhar, como se estivesse a avaliar um objeto em exibição, e rapidamente voltou sua atenção para a obra. Rafael sentiu um nó se formar em seu estômago. O que fazer agora? Ele queria gritar, defender sua arte, sua vida. As cores na tela pareciam chorar junto com ele. Seria isso tudo que as pessoas viam? Uma carência? Um abandono? Eu não estou aqui para agradá-lo, Vitor. Isso é apenas uma parte de mim, mas não define quem eu sou, Rafael disse, tomando coragem. Era um sussurro que se transformava em grito, e ele sentiu a sala se calar novamente. As palavras flutuavam como se esperassem por um impacto. Neste instante, algo mudou. A plateia, antes dividida entre aplausos e olhares desconfiados, começou a murmurar. Uma senhora de cabelos brancos foi a primeira a romper o silêncio. Ele está certo. Arte é liberdade. As palavras da mulher tinham uma força contagiante e logo outras vozes se uniram a ela. Rafael, a princípio aturdido, se viu rodeado por um coro crescente de apoio. Mas essa era apenas a calmaria antes da tempestade. Vitor, agora agindo em um ímpeto de fúria, virou-se para Rafael com um olhar que prometia retaliar. Você pode ter conquistado a plateia, menino, mas quem você realmente enganou foi a si mesmo, ele rosnou, seus olhos flamejantes. A sala estava pulsando entre esperança e medo. Rafael sentiu seu coração disparar novamente. O que viria a seguir seria um momento decisivo, um divisor de águas. Estaria pronto para enfrentar Vitor e defender tudo o que havia conquistado? Os olhos inquietos do empresário, que pareciam aguardar um erro, revelavam que a batalha estava longe de acabar. E ali, no meio da incerteza, Rafael percebeu que ia. Além da arte, era sua vida que estava em jogo. O que ele diria para se firmar, para não se abalar? Seria capaz de erguer sua voz e se afirmar diante de um homem que transpirava poder e desdém? O destino estava prestes a se revelar, e a sala estava prestes a explodir com o que seguiria. O ar estava tenso, quase denso, e os olhos de todos estavam fixos em Rafael. Desde a senhora que defendeu sua arte até os críticos que hesitavam entre se render à bravura dele ou permanecer em silêncio, todos aguardavam ansiosos. Era como se o mundo tivesse parado. Agora, tudo se resumia a esse momento. Eu não engano ninguém, Rafael começou, a voz mais firme do que se sentia. Essa pintura não é só uma tela. Cada parte dela é uma parte de mim, das minhas vivências, das lutas que enfrentei. É uma conversa entre eu e o mundo. E, se você não consegue ver isso, é porque tem medo de olhar para si mesmo. Seu peito ardia, uma mistura de medo e coragem pulsava dentro dele. Cada palavra parecia ser um golpe. E ali estava Vitor, que parecia absorver a intensidade daquilo tudo. A plateia respirava fundo, as reações foram instantâneas, olhares surpresos, alguns sussurros de apreciação. Rafael sentiu uma onda de apoio crescer ao seu redor, como se a sala estivesse blindando de qualquer ataque. Medo? Vitor repetiu, desdenhoso. Medo é viver em uma realidade paralela, é acreditar que a sua arte pode mudar o mundo ao seu redor. E ali esteve Rafael, intensamente seguro de que ele não estava sozinho. Ele lembrou-se das paredes do abrigo, da vida nas ruas, da liberdade que havia encontrado através da tinta e do pincel. Sentou-se inspirado pelas palavras daquela velha senhora e pela coragem de Pedro, que agora respirava colaboração. Rafael se impôs. Se você não enxerga beleza na fragilidade, então é você quem está com medo, Vitor. Medo de que o mundo pode ser diferente, de que as vozes da margem possam ecoar tanto quanto as suas. A plateia, uma tapeçaria viva de emoção, começou a murmurar novamente. Rafael viu cabeças acenando, viu rostos se iluminando. O poder estava mudando de mãos. Vitor hesitou, seu sorriso forçado vacilou. Ele parecia embriagado pela pressão da derrota, mas não estava pronto para desistir. Você parece ter sua plateia encantada, mas lembre-se de que a arte não paga contas, e ainda há uma realidade que você não pode ignorar. E talvez a sua riqueza não a proteja da solidão. A resposta de Rafael saiu sem pensar. O silêncio insurgente se transformou numa onda crescente. As palavras de Rafael reverberavam na mente dos presentes, tocando algo profundo. Ele não apenas falava de arte,
mas de vida, de esperança. A sala estava dividida. No canto, um grupo começava a aplaudir, suas palmas se unindo numa sinfonia de apoio. Mas, em um canto, os olhares de Vitor mantinham um resquício de desdém. Aplausos não ajustam a realidade, ele insistiu, mas a sua voz começava a parecer vazia, desafinada. Rafael respirou fundo. Ele não estava ali para ser esmagado por um homem poderoso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, Vitor, mas nunca terá o que eu tenho. Eu tenho uma história. E isso é o mais valioso que alguém pode carregar. Então, enquanto a plateia ecoava murmúrios de aprovação, Rafael sentiu um impulso inexplicável. Ele foi tomado por um desejo ardente de mostrar o que estava por trás de sua arte. Com um gesto decidido, colocou-se ao lado de sua pintura, cada fibra do seu ser vibrando com a verdade de sua existência ali. Sem pensar, jogou mão à sua tela. Mas eu quero que você veja isso bem de perto. Eu quero que você compreenda o que significa ser ouvido. Venha, Vitor. Dê uma chance a isso. Os olhos de Vitor se arregalaram, um misto de surpresa e raiva. E antes que ele pudesse responder, Rafael já se aproximava da obra, seu coração pulsando em um ritmo frenético. O que mais ele poderia revelar? Teria coragem para ir até o fim e expor sua vulnerabilidade? O caminho estava iluminado, mas o desafio ainda se erguia à sua frente. O momento se aproximava, e a sala estava prestes a explodir em uma nova onda de tensão, agora entre Rafael e Vitor, prontos para um confronto decisivo. O que aconteceria quando a verdade se encontrasse com o poder de uma forma tão crua? Rafael sentiu o calor da adrenalina subir pelo corpo. Cada passo em direção à sua pintura era como se estivesse atravessando um campo minado, um momento de grande risco, mas também uma oportunidade que poderia mudar tudo. Ele olhou novamente para a tela. Os traços coloridos que contavam sua história começavam a vibrar diante dele. O que ele estava prestes a fazer era mais do que arte. Era um convite a ver a vida por outra lente. Vitor, a arte é um reflexo da vida. Ele gritou, com a voz firme ressoando pela sala. Ela não é feita só para quem pode pagar, mas para todos que vivem e sonham. A plateia estava em silêncio, os rostos concentrados, como se a verdade que Rafael expelia fosse uma luz iluminando um caminho novo. Concentrando-se na obra, Rafael começou a descrever cada detalhe de sua criação. Essa parte aqui, ele apontou, representa os dias que passei nas ruas. Cada linha é um pedaço da minha solidão, da minha luta para ser ouvido. Olhe mais de perto, Vitor. É como se eu estivesse gritando por dentro. A emoção em sua voz capturava a atenção de todos, incluindo a de Vitor, que agora parecia contemplar a tela com uma expressão mais serena, quase desarmada. Você nunca sentiu isso, sentiu? Rafael continuou, sua voz balançando entre a indignação e a fraqueza. De ser invisível para o mundo ao seu redor? De ter suas histórias ignoradas, enquanto tentava sobreviver? O silêncio pesado da sala tornou-se palpável, e havia uma tensão elétrica entre eles. O olhar de Vitor estava se transformando. Ele claramente estava lutando contra a necessidade de se defender, mas não conseguia desviar dos olhos de Rafael, que brilhavam com uma determinação inabalável. O artista não estava ali apenas para salvar sua reputação, mas para abrir um diálogo. E de repente, o público começou a se mover, algumas pessoas se levantando, aumentando o leve murmurinho de apoio. Rafael, você acha que a sua arte vai mudar o mundo? A pergunta cortou o ar, mas desta vez saiu da boca de uma espectadora, uma jovem que observava a cena com os olhos arregalados. O queixo de Rafael se contraiu, uma resposta brotando instantaneamente em seu coração. Eu não sei se mudará o mundo, mas talvez ele mude uma pessoa, e isso já é um começo. Com essas palavras, veio um novo aplauso, mais forte e mais agrupado do que antes. Rafael sentiu uma onda de euforia invadi-lo, a realidade que um dia parecia tão distante se aproximando de sua vida de maneira tangível. Nesse momento, a dinâmica na sala virou novamente. Vitor, agora visivelmente agitado, rangeu os dentes. Como um leão encurralado, ele não estava disposto a perder. Com um movimento brusco, aproximou-se da tela, quase ignorando o clamor do público. Você acha que pode se colocar acima de mim, garoto? Isso é apenas uma mostra de sua fraqueza. A arte é só arte, não uma competição de gritos. Rafael respirou fundo, seu coração disparava. Se arte não é uma competição, então por que você tenta estragar a voz daqueles que têm algo a dizer? Uma onda de murmúrios passou pela plateia. O embate de emoções entre os dois homens se intensificava, uma luta não apenas por palavras, mas por alma e significado. O ar estava tão carregado de tensão que parecia que a sala inteira estava esperando por uma explosão, uma definição.
Rafael havia tirado a armadura emocional, mas Vítor se mantinha protegido, seu orgulho agora em jogo. O público estava com Rafael, mas a vitória ainda estava distante. O que viria a seguir? A luta de reais de um mendigo contra o milionário poderia se revelar mais do que uma simples discussão. Rafael sabia que esta era sua chance e estava determinado a levá-la até o fim. O que aconteceria quando o passado e o presente colidissem em um só instante? Rafael sentiu a tensão na sala ao seu redor como um cobertor pesado, mas ao mesmo tempo acolhedor. Todos os olhares estavam fixos nele, algumas pessoas até sussurravam entre si, como se o ar estivesse carregado de expectativa. A cena se desenrolava diante dele, uma batalha entre a verdade e a superficialidade, onde ele estava disposto a ganhar, custasse o que custasse. Você pode até ter a fama e o dinheiro, Vítor, disse Rafael, com a voz firme, mas eu tenho algo que não se compra, a essência da vida. Essas palavras pareciam ecoar, reverberando nas paredes da galeria. A plateia estava com os olhos brilhando, claramente envolvida. Vítor estava com a face endurecida, mas havia um brilho desafiador em seu olhar. Essência da vida? Isso é só poesia barata. Você ainda é um mendigo, e eu sou um artista reconhecido mundialmente. O que você tem para mostrar além de sua história triste? A provocação era direta, e um frio percorreu a espinha de Rafael. Mas, ao invés de se deixar abater, ele uniu suas forças internas e se aproximou da tela, sua mente fervilhando com as recordações de suas lutas. Meu passado não é um peso, é uma ponte. Cada cor, cada traço aqui carrega vidas, sentimentos e histórias que você nem imagina. Ele apontou para uma parte específica da tela. Isso aqui é o momento que vivi, uma noite sob a luz da lua em que descobri que não estava sozinho. Tem pessoas como eu que estão lutando todas as noites para serem vistas. A minha arte é o grito de liberdade deles. As palavras de Rafael foram como uma onda que rompeu a barreira do desconforto na sala. Muitos espectadores começaram a se inclinar para a frente, totalmente imersos em sua paixão. Ele estava transcendendo a arte, tocando a alma de cada um ali presente. Vítor, no entanto, não recuava. A raiva dele estava claramente crescendo. Você acha que essa sua pregação irá mudar algo? A realidade é dura, Rafael. A arte precisa ser vendida e valorizada, não distribuída como se fosse caridade. Rafael estava prestes a retrucar quando uma voz entre o público gritou: mas e se a verdadeira arte não estiver em ser valorizada, mas em ser sentida? A jovem espectadora que havia perguntado antes novamente se destacou, sua energia entusiástica contagiante. Rafael sorriu, a motivação crescendo dentro dele. Ele não estava sozinho. As palavras de apoio da plateia lhe davam força. Eu não estou aqui apenas para lutar com você, Vítor. Estou aqui para mostrar que a verdadeira arte vive nas pessoas. Ela é luz no escuro, é esperança em dias nublados. A sala inteira pareceu se acender com essas palavras. Alguém começou a bater palmas, e logo uma onda de aplausos irrompeu. O sentimento de coletividade estava crescendo, formando um laço emocional entre Rafael e sua plateia, um verdadeiro reduto de apoio. Vítor, cercado por uma maré de desapego e descontentamento, fez um gesto explosivo, como se quisesse romper aquele laço. Você não tem ideia do que está falando. Isso é tudo um grande teatro. A frase soou como um desafio, e o coração de Rafael acelerou. Ele percebeu que não se tratava apenas de arte ou de dinheiro. Era uma luta por autenticidade e transformação. Desafiado, ele virou-se para a plateia, buscando reforço. E se a arte for, de fato, um grande teatro? Não deveríamos interpretar nossos papéis apaixonadamente, buscando sempre deixar uma marca? Ele notou a confusão no semblante de Vítor, visivelmente abalado pela força crescente no ar, mas a batalha ainda não havia terminado. Rafael sabia que essa luta o levaria a um lugar além do que jamais sonhara, mas qual seria o próximo passo? Qual seria a reação de Vítor diante desse poder que começava a se formar, avassalador e incontrolável? A sala estava eletrificada, uma tempestade de emoções fervilhando no ar. O embate entre Rafael e Vítor havia se intensificado tão rapidamente que parecia que o tempo tinha parado. Tudo estava em jogo. A arte, a verdade e a luta pela dignidade de quem vive à margem estavam em choque com o mundo deslustrante e egoísta do milionário. Rafael, dominado pela paixão e pela certeza do seu espaço, pulsava ao som dos aplausos que envolviam seus pensamentos. Ele ergueu os braços, como se cada palavra fosse um pincel com o qual estava moldando seu futuro. Essa é a minha voz. Isso é o que a arte representa. Olhar para as sombras e, através delas, encontrar a luz.
Cada uma de suas palavras ecoava mais alto, como se estivesse despertando os corações adormecidos da plateia. Vitor, agora percebendo que o controle da situação estava escapando de suas mãos, fechou os punhos, tentando sustentar a imagem de autoridade que tinha construído a vida toda. A sua arte? Ele riu, mas não havia risada em sua voz, apenas a amargura de alguém que não aceita o novo. Você acha que isso fará diferença? A verdade é que não se vive de sonhos, e a realidade é cruel. Poderá se exibir aqui, mas vai voltar para as ruas assim que o evento acabar. Rafael sentiu a ferida em suas palavras, e em vez de se deixar abater, uma chama de determinação acendeu dentro dele. Ele sabia que não estaria sozinho. Pedro, ao seu lado, estava tão engajado quanto. Todo o apoio que havia recebido ao longo do caminho, cada voz de incentivo, cada sorriso de quem se importava, se uniu a ele naquele instante. Você está errado, Vitor. Pedro se levantou, a coragem transbordando de seu pequeno corpo. Essa arte fala da luta de milhões. Cada pincelada é um pedido de socorro e uma história de superação. Ele olhou ao redor e viu a plateia presa na mensagem profunda que eles estavam transmitindo, uma mensagem que não podia ser ignorada. Os murmúrios da audiência ficaram mais evidentes, vozes de apoio se formando em uma sinfonia coerente. Os sorrisos anticéticos agora se transformavam em olhares de compreensão. Era como se a bolha de ignorância que cercava Vitor estivesse sendo furada, uma nova ínfima possibilidade se deixando vislumbrar. Arte é transformação. Arte é poder, Rafael afirmou, olhando fixamente para Vitor. E a verdadeira riqueza vem de saber ouvir o que ela tem a ensinar, e isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. O ambiente se encheu de aplausos, a plateia quase pulsava com a energia da mudança que pairava no ar. Vitor, pressionado e visivelmente abalado, tentou se manter firme, mas a maré de apoio era inegável. Eu não posso deixar que isso me distorça. Arte é uma produção e deve ser um valor de mercado. Sua voz soou quase como uma súplica. E se deixássemos de lado o vulto dos números por um momento? Comentou outra voz do fundo, e um coro de sim se fez ouvir. A sala agora estava em um estado de fervor, e os aplausos eram sonoros, como se a plateia tivesse se transformado em um só corpo, pulsando por mudança e respeito. Foi nesse momento que Pedro deu um passo à frente. Vitor, não estamos aqui para derrubar você, mas para lembrá-lo do que as pessoas realmente valorizam. A vida de cada um fora dessa sala conta. A experiência de ninos, idosos, e da arte que emerge das dificuldades são que formam o coração dessa cidade. Minutos se passaram nesse balançar emocional, e Vitor, finalmente, batia em retirada. Os ataques só tinham unido as vozes e os sentimentos da audiência. O homem poderoso poderia ter tudo, mas não o que Rafael e Pedro tinham em abundância. A verdade crua de suas lutas, a arte que representava suas almas. Com os aplausos ressoando, Rafael sentiu que o mundo, de alguma forma, começava a se restabelecer. A sala fervia de emoção e, por um instante mágico, ele não apenas era um artista. Era um agente de mudança. Pedro fechou o cerimonial com a expressão mais serena que já havia mostrado. Esse é o nosso convite a você, Vitor. Venha conosco, abra essa porta e descubra o que há. Verdadeira arte pode fazer por você e por tudo que reina por aqui. Aquilo se tornou uma oferta, não uma condenação. Era um chamado à empatia. E assim, o jovem artista e o mendigo que desafiou um bilionário encontraram algo muito mais profundo durante aquela noite. Eles deixaram a sala não apenas como vencedores, mas como mensageiros das verdades que dois mundos tão diferentes precisavam se cruzar. Agora era hora de agir. Não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal e acompanhar as próximas histórias exclusivas emocionais que vamos trazer para você. Dê um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de fazer sua voz ser ouvida.